Aí, pode gravar, tá gravando. Vô, Oi? você sabe a idade dessa Abraúna? Gustavo, a idade certa eu não sei não, mas eu faço um cálculo que ela deve ter entre 75 a 80 anos. Porque o livro dessa casa foi feito no ano de 65 e ela era uma Abraúna nova, mais ou menos da grossura de um cabo de pigareta. E qual é a utilidade da Abraúna? Ô Gustavo, a utilidade da Abraúna, são tantas que é até difícil de a gente falar, né? Primeiro, eu estou sendo um grande homenageado, porque dentro de Calumbi, aqui no sítio Morada, são mais ou menos 100 casas, e nessas 100 casas só tem 3 casas que tem Abraúna no terreiro. Então, eu acho que no montante do município todinho, talvez não dê 1% que tem um pé dessa planta no terreiro, igual eu tenho. Entendeu? E a utilidade dela é incalculável, né? Primeiro, eu acho que ela é a madeira mais resistente, mais dura que temos no nosso bioma caatinga, é a Abraúna. Não conheço outra dura igualmente a ela. A outra coisa que eu conheço é que a Abraúna, quando se fazia os primeiros engenhos, as moedas dos engenhos de pau, as casas de farinha que faziam as prensas de imprensar mandioca, era feito tudo de Abraúna. Então, a Abraúna tem uma história muito positiva. Mas além disso, eu queria me referir na Abraúna. O vídeo está sendo cumprido, apesar dos meus seguidores poderá não gostar por causa da demora, mas eu estou explicando mais ou menos o que é a Abraúna. A Abraúna também foi feita uma linha de ferro aqui na nossa região, pegando de Recife a Salgueiro. Mais ou menos 500 quilômetros de extensão. E naquela época, os drumentos das linhas de ferro, que eu não sei o espaço que foi colocado os drumentos nas linhas, eram todos de Abraúna. Então, se foi colocado os espaços de 1 metro, ela tem 5 mil peças de pau de Abraúna. Eu não sei nem onde eles arranjaram desse tal de Abraúna. É uma obra que faz muito tempo que foi feita, construída, ou está desativada, mas acredito que muitos trabalhadores que trabalharam na colheita naquela época, construindo, que estão vivos e são para contar essa história. Mas aí eu fico pensando como foi que eles conseguiram desse tanto de Abraúna para fazer essa construção dessa rede ferroviária. Então, a Abraúna é isso. Mas além da Abraúna, ela é uma planta medicinal. Segundo o que nos conta, a casca dela é medicinal, serve para algumas doenças, né? Mas ela tem outro segredo. Essa Abraúna, ela era grande, apesar de eu poder ela, está toda podada, com medo do vento derrubar. Mas ela tinha os galhos tudo baixo aqui, ó. Aí eu pensei, digo, meu Deus, minha Abraúna, eu vou fazer um negócio diferente. Aí eu fui em Serra Talhada, comprei umas plantas, que são em cipó, que elas são trepadeiras, né? Aí escolhi as plantas, vermelha, branca e amarela. Aí eu plantei aqui arrodeando. Então eu ia plantar, fui acompanhando. Só que quando as plantas faltavam mais ou menos 1 palmo para encostar na Abraúna,
Aí a baraúna não aceita. Não. O meu pensamento é que ela subisse na baraúna e com as flores ficava muito lindo. Mas infelizmente, na minha experiência, não funcionou. E a baraúna, constatei que ela não aceita planta subindo nela. Ela é uma planta independente. Então, essa é a história da baraúna. E a braúna é sustentável? Olha, Gustavo, a baraúna eu acho que ela é sustentável. Apesar que a palavra sustentável tem que a gente explicar sustentável como, né? O que é que eu vejo na baraúna? Eu vejo que quando era flora, aqui a gente excluiu o barulho das abelhas. Quer dizer, as abelhas devem sugar o mel dela e fazer alguma coisa da flor dela. Além das abelhas, também vem os passarinhos. Então, os pássaros, a maioria deles vem se alimentar das abelhas. Então tem uns pássaros que parece só se alimenta de insetos, de abelha. Outra experiência que eu fiz é que nós, aqui em nossa comunidade, tem 3 variedades de pica-pau. Então nós temos o pica-pau grande, que é o verdadeiro. Nós temos o pica-pau médio, que é um amarelinho, da cabeça vermelha. E nós temos um pica-pau vermelho pequeno. Então, das 3 variedades de pica-pau, o único que se alimenta Tô gravando aqui. aqui é o vermelho. Então, o pica-pau vermelho, quase todo dia ele vem caçar comida aqui nessas cojas, aqui nessas cascas. Ó. Ele procura alguma coisa para ele comer, ele arrodeia e vem comer algum inseto que tem aqui. Então ele se alimenta da casca do que tem na casca da baraúna. A outra coisa que eu fiz a experiência é o soninho. Eu não sei porque aqui tem um insoim e não tem outras baraúnas aqui por perto, mas os insoim, eles vêm comer essa resina aqui deles, ó. Ó a resina da baraúna. E aqui. Essa é a resina. A resina, ó. Parece mel, né? Aqui, parece um mel, ó. É gostinho, ó. Eu como. Então, o soninho vem comer isso aqui, ó. A resina. Aí quando se diz sustentável, veja bem, só o prazer de você ver os bichos no seu terreiro, atraindo os bichos. Quer dizer, sustentável é a alegria da gente, já é uma sustentável. É ou não é? Que você fica com aquela ansiedade de alegria, com aquele prazer. E a outra é medicamento, é ração que ela dá para as abelhas, entendendo? E um dia, um gato também pegou um soninho aqui, ó. Eu estava aqui e olhando, observando, aí o gato foi e pegou um soninho. Então, ela tem muita utilidade, a braúna, apesar de poucas pessoas dão valor e poucas coisas conhecem o que é a braúna. Então, eu sou Antônio Elias, do sítio Morada de Calumbi. Estou fazendo esse vídeo para meus seguidores. Apesar de eu ser uma pessoa matuta da zona rural, mas eu defendo o nosso bioma caatinga. E o nosso bioma caatinga, pelo que eu sei, pelas minhas experiências, a gente tem muitas universidades no nosso país. Você sabe que o governo Lula ampliou, mas infelizmente não tem nenhuma do tamanho do nosso bioma caatinga. O nosso bioma caatinga tem muita coisa para eles aprenderem ainda, estudar, porque é um potencial enorme e é até impossível a gente ter o conhecimento de tudo. Mas mesmo assim, eu quero continuar no meu trabalho, espero que meu seguidor
Me sigam e vejam o meu trabalho. O meu trabalho é simples, é um matuto do mato, mas sou um matuto do mato que gosto de ser do mato. Eu poderia até viver numa praça, comprar numa cidade. Não, eu quero viver dentro do nosso bioma Caatinga, aprendendo alguma coisa que a natureza e o bioma têm para nos ensinar. É um abraço, Antônio Elias de Calumbi.